Você já se sentiu emocionalmente esgotado por coisas que no fundo não deveriam ter tanto poder sobre você? Já percebeu como um comentário bobo, uma crítica mal intencionada ou até o silêncio de alguém pode mexer com seu humor o dia inteiro? Isso acontece quando nossas emoções ainda estão vulneráveis, expostas como feridas abertas num campo de batalha. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é exatamente esse despertar emocional que você precisa. Blindar suas emoções não significa se tornar frio ou indiferente, mas aprender a não ser abalado por tudo, não reagir no impulso, não se afetar por ruídos externos, não permitir que o caos dos outros desequilibre a sua paz. Aqui, quando falamos em ser insensível, falamos de uma insensibilidade estratégica, a maturidade de não levar tudo para o lado pessoal, a força de não cair em armadilhas emocionais e a consciência de que nem tudo merece uma reação. Jung acreditava que a verdadeira força nasce da integração entre luz e sombra. E isso inclui o domínio sobre seus próprios sentimentos. Por isso, hoje você vai aprender 7 regras básicas para blindar suas emoções e cultivar uma frieza saudável. Não para afastar as pessoas, mas para proteger a si mesmo. Regras simples, aplicáveis no dia a dia, que vão te ajudar a construir uma mente mais forte, estável e lúcida diante das pressões da vida. Então, se você está pronto para fortalecer sua mente, dominar seus impulsos e viver com mais clareza, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar diariamente essas reflexões e comenta aí embaixo a frase de hoje. A partir de hoje, eu controlo minhas emoções. Vamos juntos nessa jornada. Regra 1. Pare de se explicar o tempo todo. A busca por aprovação é uma ilusão do ego. Imagine sua autenticidade como um diamante bruto, que você insiste em lapidar até virar cristal comum para agradar vitrines alheias. Essa é a metáfora perfeita para entender como a busca constante por aprovação corrói nossa essência verdadeira. Carl Jung identificou que o ego possui uma fome insaciável por validação externa, criando uma armadilha psicológica onde nos tornamos escravos das expectativas alheias. A explicação compulsiva é sintoma de um ego ferido que acredita precisar justificar cada pensamento, cada decisão, cada movimento. Quando nos encontramos constantemente explicando nossas escolhas, revelamos uma profunda insegurança interior e uma desconexão com o nosso si mesmo. Jung chamava esse fenômeno de inflação do ego, onde a personalidade consciente se torna hipertrofiada na tentativa de controlar a percepção externa. O autoconhecimento genuíno começa quando reconhecemos que essa necessidade de explicação é uma forma de manipulação sutil. Não manipulamos por maldade, mas por medo. Medo da rejeição, do julgamento, do abandono. Contudo, Jung advertia que quanto mais nos moldamos às expectativas externas, mais nos distanciamos de nossa verdadeira natureza, criando uma vida artificial construída sobre fundações falsas. A individuação, conceito central da psicologia junguiana, é o processo de tornar-se quem realmente somos, não quem os outros querem que sejamos. Esse caminho exige coragem para enfrentar a desaprovação, para aceitar que nem todos compreenderão nossas escolhas e para encontrar validação em nossa própria integridade. Quando paramos de nos explicar obsessivamente, liberamos energia psíquica que estava sendo desperdiçada em performance social. Jung observava que pessoas maduras emocionalmente possuem uma qualidade particular. Elas vivem suas verdades sem necessidade de convencer ninguém, não por arrogância, mas por uma profunda conexão com seus valores essenciais. Elas entenderam que explicar-se demais é sinal de que ainda não estão completamente convictas de suas próprias escolhas. A prática da não explicação não significa tornar-se rude ou inacessível. Significa escolher cuidadosamente quando e para quem oferecemos nossa energia explicativa. Significa reconhecer que nossa paz interior não depende da compreensão alheia, mas da coerência entre nossos valores e nossas ações. Esse é o primeiro passo para a verdadeira maturidade emocional. Regra 2. Cuide do tom da sua voz. A forma como você fala revela sua sombra. Sua voz
É como um sismógrafo emocional que registra os tremores invisíveis da sua alma. Cada modulação, cada inflexão, cada mudança de ritmo revela territórios inexplorados da sua psique. Jung descobriu que o tom vocal é uma janela direta para o inconsciente, especialmente para aquilo que ele chamou de sombra, os aspectos reprimidos e negados de nossa personalidade. Quando falamos com agressividade desnecessária, projetamos nossa raiva não resolvida sobre o mundo. Essa agressividade vocal raramente tem a ver com a situação presente, mas sim com feridas antigas que não foram adequadamente processadas. Jung explicava que a sombra contém não apenas nossos impulsos destrutivos, mas também nossa vitalidade reprimida, nossa assertividade negada, nossa força autêntica, que foi julgada como inadequada. Por outro lado, o tom excessivamente passivo ou apologético revela uma sombra diferente, a do poder pessoal negado. Pessoas que sempre falam como se estivessem se desculpando por existir, carregam uma sombra de autoridade reprimida. Elas temem tanto seu próprio poder que preferem se diminuir vocalmente, criando uma falsa humildade que, paradoxalmente, manipula através da vitimização. A consciência vocal é uma ferramenta poderosa de autodesenvolvimento. Começar a observar como falamos em diferentes situações revela padrões inconscientes profundos. Notamos que usamos um tom com superiores, outro com subordinados, outro ainda com familiares. Essas variações não são necessariamente problemáticas, mas quando são extremas, indicam fragmentação da personalidade. Jung enfatizava que a integração da sombra não significa expressar todo o impulso destrutivo, mas sim reconhecer e canalizar essas energias de forma construtiva. No contexto vocal, isso significa encontrar um tom que seja simultaneamente gentil e firme, respeitoso e assertivo. É uma voz que não precisa se impor através da agressividade, nem se esconder através da passividade. A prática da consciência vocal envolve pausar antes de falar e questionar. De onde vem este tom? Que parte de mim está falando agora? Frequentemente descobrimos que não somos nós falando, mas nossas feridas, nossos medos, nossos padrões condicionados. A verdadeira voz emerge quando aprendemos a falar a partir do centro integrado de nosso ser. Regra 3. Não responda na hora. A pausa é o início do autoconhecimento. A pausa é como o espaço entre duas notas musicais. É no silêncio que a melodia ganha significado. Jung compreendeu que a consciência humana não é um fluxo contínuo, mas uma série de momentos de escolha. E é precisamente no intervalo entre estímulo e resposta que nossa humanidade se manifesta mais plenamente. Quando reagimos instantaneamente, permitimos que o inconsciente dirija nossa vida, através de padrões automáticos. Esses padrões foram formados por experiências passadas, traumas não resolvidos, condicionamentos sociais e mecanismos de defesa primitivos. Jung observava que a maioria das pessoas vive no piloto automático, respondendo à vida a partir de programações inconscientes em vez de escolhas conscientes. A pausa consciente é um ato revolucionário de autoliberação. Quando aprendemos a criar esse espaço sagrado entre o que nos acontece e como respondemos, recuperamos nosso poder pessoal. Não somos mais vítimas de nossos impulsos, mas arquitetos de nossas respostas. Essa é a diferença fundamental entre reagir e responder. Reagir é automático, responder é consciente. Durante a pausa, múltiplos processos psicológicos podem ocorrer. Primeiro, temos a oportunidade de respirar e oxigenar o cérebro, reduzindo o sequestro emocional das estruturas primitivas. Segundo, podemos acessar nossa sabedoria interior, consultando nossos valores mais profundos sobre como gostaríamos de responder. Terceiro, podemos considerar as consequências de diferentes respostas possíveis. Jung enfatizava que a pausa não é procrastinação ou evitação, mas sim um espaço de incubação onde a resposta mais sábia pode emergir. É como permitir que um vinho amadureça. O tempo transforma a reação bruta em resposta refinada. Durante esse processo, nossa intuição pode se manifestar, nossa criatividade pode fluir, nossa compaixão pode emergir.
A prática da pausa requer disciplina e paciência. Inicialmente, pode parecer antinatural ou até mesmo covarde. Nossa cultura valoriza respostas rápidas e decisões instantâneas. Contudo, Jung sabia que a verdadeira força vem da capacidade de conter energia psíquica até que possa ser direcionada de forma construtiva. A pausa é, portanto, um ato de poder, não de fraqueza. Regra 4. Não deixe pequenas coisas te tirarem do sério. O que te irrita revela o que precisa ser curado. Suas irritações são como pequenas fissuras em uma parede que revelam as rachaduras estruturais da fundação. Jung descobriu que aquilo que nos incomoda no mundo exterior é frequentemente um reflexo preciso daquilo que negamos em nós mesmos. Essa é a essência da projeção psicológica. Vemos no outro aquilo que não queremos reconhecer em nossa própria natureza. Quando alguém nos irrita por ser arrogante, pode ser que estejamos projetando nossa própria arrogância reprimida. Quando nos incomoda a preguiça alheia, talvez estejamos negando nossos próprios impulsos de descanso e ócio. Jung observava que nossas reações emocionais mais intensas são proporcionais à proximidade do conteúdo projetado com aspectos negados de nossa personalidade. A maturidade emocional não significa tornar-se insensível ou apático. Significa desenvolver discernimento para distinguir entre irritações que carregam mensagens importantes sobre nosso crescimento e aquelas que são simplesmente ruído externo. Algumas irritações são sinais de que nossos valores estão sendo desafiados. Outras são oportunidades de autoconhecimento através do espelho da projeção. O processo de recolher projeções, reconhecer que o que vemos lá fora também existe aqui dentro, é um dos trabalhos mais transformadores da individuação. Quando paramos de culpar o mundo por nossos incômodos e começamos a investigar o que eles revelam sobre nossa psique, transformamos irritação em sabedoria. Jung sugeria um exercício prático. Sempre que nos sentirmos intensamente irritados por algo pequeno, devemos pausar e perguntar: onde em minha vida eu também manifesto essa característica que me incomoda no outro? Essa pergunta, embora desconfortável, é uma porta para o autoconhecimento profundo. A prática regular dessa reflexão desenvolve humildade psicológica. Começamos a perceber que somos mais complexos e contraditórios do que gostaríamos de admitir. Essa percepção, longe de ser deprimente, é libertadora. Quando aceitamos nossa totalidade, incluindo os aspectos sombrios, paramos de projetar e começamos a viver com maior autenticidade e compaixão. Regra 5. Desenvolva firmeza, não frieza. A verdadeira força vem da integração, não da repressão. Firmeza emocional é como uma árvore centenária que permanece enraizada durante tempestades, flexível o suficiente para não quebrar, mas sólida o suficiente para não ser desarraigada. Jung entendia que a verdadeira força psicológica não vem da eliminação das emoções, mas de sua integração consciente em nossa personalidade total. Muitas pessoas confundem maturidade emocional com frieza ou distanciamento. Elas acreditam que ser profissional ou maduro significa reprimir sentimentos, criar uma fachada impenetrável, tornar-se uma máquina eficiente desprovida de humanidade. Jung alertava que essa abordagem não elimina as emoções, apenas as empurra para o inconsciente, onde continuam influenciando nosso comportamento de formas ainda mais destrutivas. A repressão emocional cria o que Jung chamava de complexos autônomos, grupos de conteúdos psíquicos carregados de energia emocional que operam independentemente da consciência. Esses complexos emergem em momentos de estresse, sabotando nossos melhores esforços de manter controle. A pessoa que reprime raiva pode explodir em momentos inoportunos. Quem nega tristeza pode ser tomada por melancolia inexplicável. A integração emocional, por outro lado, envolve reconhecer, nomear e canalizar sentimentos de forma construtiva. Significa permitir que a raiva nos informe sobre limites violados, que a tristeza nos conecte com perdas que precisam ser lamentadas, que o medo nos alerte sobre perigos reais. É um processo de colaboração com nossa natureza emocional, não de dominação sobre ela.
Jung observava que pessoas emocionalmente integradas possuem uma qualidade particular. Elas são simultaneamente sensíveis e resilientes. Sentem profundamente, mas não são escravizadas por seus sentimentos. Podem expressar firmeza sem crueldade, estabelecer limites sem agressividade, manter posições sem rigidez. Essa é a marca da verdadeira maturidade emocional. O desenvolvimento da firmeza integrada é um processo gradual que requer paciência e prática. Envolve aprender a linguagem das emoções, desenvolver tolerância à ambiguidade, cultivar a capacidade de conter tensões psicológicas sem precisar resolvê-las imediatamente. É um caminho que honra tanto nossa racionalidade quanto nossa sensibilidade. Regra 6. Busque respeito, não validação. O autêntico não se molda para caber no mundo. A busca por validação é como tentar encher um cesto furado com água. Por mais que recebamos aprovação externa, nunca conseguimos nos sentir verdadeiramente preenchidos. Jung identificou que essa fome insaciável por validação nasce de uma desconexão com nosso si mesmo, nossa essência autêntica que existe independentemente da opinião alheia. A persona, a máscara social que apresentamos ao mundo, é necessária para a convivência civilizada. Problemas surgem quando confundimos a persona com nossa identidade real. Quando começamos a acreditar que somos apenas aquilo que os outros veem e aprovam. Jung advertia que viver exclusivamente através da persona é uma forma de suicídio psicológico gradual. Validação é externa, temporária e condicional. E depende do humor, dos valores e das necessidades dos outros. Quem vive buscando validação está sempre à mercê das flutuações do ambiente externo, como um barco sem âncora em mar revolto. Hoje podem nos aplaudir, amanhã podem nos criticar pela mesma característica que ontem aprovaram. Respeito, por outro lado, é conquistado através da consistência entre valores e ações. Pessoas que vivem com integridade, mesmo quando isso significa serem compreendidas, gradualmente conquistam respeito duradouro. Elas podem não agradar a todos, mas inspiram confiança, porque suas ações são previsíveis e coerentes com seus princípios declarados. Jung observava que a individuação requer coragem para decepcionar pessoas, não por prazer sádico, mas porque crescer autenticamente às vezes significa escolher caminhos que outros não compreendem ou aprovam. O indivíduo maduro aceita que não pode agradar a todos e faz paz com a inevitabilidade da desaprovação ocasional. A prática de buscar respeito em vez de validação envolve uma mudança fundamental de orientação. Em vez de perguntar o que os outros vão pensar, perguntamos: isso está alinhado com meus valores mais profundos? Em vez de modificar nossa personalidade para agradar, mantemos nossa autenticidade e atraímos pessoas que nos valorizam como realmente somos. Regra 7. O domínio emocional é construído com prática. O inconsciente só se torna aliado quando é iluminado. O domínio emocional é como aprender a tocar um instrumento musical. Requer prática diária, paciência com erros e a compreensão de que maestria é um processo, não um destino. Jung compreendeu que o inconsciente não é nosso inimigo, mas um reservatório de sabedoria que permanece inacessível enquanto permanecer nas trevas da inconsciência. A famosa frase de Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você vai chamá-lo de destino, revela uma verdade fundamental sobre a condição humana. A maioria das pessoas vive reagindo a padrões inconscientes, repetindo os mesmos erros, atraindo as mesmas situações problemáticas, sem perceber que são coautoras de seus próprios dramas. O processo de tornar o inconsciente consciente não é uma tarefa que se completa de uma vez, mas um trabalho de vida inteira. É como limpar uma casa há muito tempo abandonada. Cada cômodo que iluminamos revela outros cômodos que ainda precisam ser explorados. Contudo, cada parte da psique que trazemos à luz da consciência se torna nossa aliada em vez de nossa sabotadora. A prática do domínio emocional envolve múltiplas disciplinas. Primeiro, desenvolver a capacidade de observar nossos padrões emocionais sem julgamento. Segundo, aprender a nomear e categorizar diferentes estados emocionais. Terceiro,
Cultivar a habilidade de escolher respostas conscientes em vez de reações automáticas. Quarto, desenvolver tolerância para estados emocionais desconfortáveis, sem precisar escapar deles imediatamente. Jung enfatizava que o trabalho com o inconsciente não é uma aventura intelectual, mas uma prática corporal e emocional. Envolve sonhos, fantasias, sintomas físicos, sincronicidades e todos os fenômenos que a mente racional prefere ignorar. É um trabalho de integração total que honra tanto nossa natureza racional quanto nossa natureza instintiva. O domínio emocional maduro não significa controle tirano sobre sentimentos, mas parceria consciente com nossa natureza emocional. É como aprender a dançar com um parceiro poderoso. Requer respeito, atenção e a disposição de ser ocasionalmente surpreendido. Quando alcançamos esse nível de integração, descobrimos que nossas emoções não são obstáculos ao crescimento, mas guias confiáveis para uma vida mais autêntica e significativa. A maturidade emocional não é um destino que alcançamos, mas um caminho que percorremos diariamente. Como uma espiral ascendente, revisitamos os mesmos desafios em níveis cada vez mais profundos de compreensão. Jung nos ensinou que a jornada para nos tornarmos quem realmente somos é simultaneamente a tarefa mais difícil e mais recompensadora da existência humana. Cada uma dessas 7 regras representa uma ferramenta de transformação pessoal. Quando paramos de nos explicar obsessivamente, recuperamos nossa energia vital. Quando observamos nosso tom de voz, descobrimos territórios inexplorados da psique. Quando pausamos antes de reagir, criamos espaço para a sabedoria emergir. Quando usamos irritações como espelhos, transformamos conflitos em autoconhecimento. O desenvolvimento da firmeza integrada nos liberta tanto da frieza quanto da instabilidade emocional. A busca por respeito em vez de validação nos conecta com nossa autenticidade. E a prática diária do domínio emocional transforma o inconsciente de tirano em aliado. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para começar, mas precisa começar para evoluir. Cada pequeno passo consciente contribui para a sua individuação. Sua jornada emocional é única, mas não precisa ser solitária. Se este conteúdo ressoou com você, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também está em busca de crescimento emocional. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder insights sobre psicologia profunda, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Nos comentários, conte-nos qual dessas regras mais desafia você atualmente. Sua experiência pode inspirar outros em jornadas similares.